Subentende-se que, depois desse período, veio o período de integração, que era um período que a sociedade também não estava preparada para receber. Hoje a gente vive num momento de inclusão, muita coisa ainda tem que acontecer para melhorar, mas é um período irreversível, ainda bem. Então, para eles poderem conviver hoje em dia, se faz necessário um grande preparo, que nós, como profissionais de educação física, o geriatra, às vezes até um fisioterapeuta, uma fono, vários agentes multidisciplinares são necessários para um melhor desenvolvimento, para a criação de sinapses que constituam as atividades de vida diária. Porque a minha finalidade como profissional de educação física é que esse idoso com deficiência vá criando uma autonomia, vá criando uma independência e assim ele consiga se desenvolver nas suas práticas pessoais e sociais. É muito válido a gente ainda reforçar que, além de toda a formação corporal que ele perdeu, que ele não tinha estímulo algum, nós vamos estar combatendo, mais uma vez, o sedentarismo, que causa obesidade, que, consequentemente, pode causar doenças que a gente já abordou nessa aula, como a diabetes, hipertensão arterial, entre outras. E o idoso vai ter essa tendência, principalmente pelo prejuízo corporal que ele vai tendo ao longo do tempo. Sendo assim, peço que a gente tenha o máximo cuidado, primeiramente para não lesionar. Cuidar desse idoso da melhor forma possível e, na sequência, aos poucos, gradativamente, a gente vai quebrando a homeostase e estimulando de pouco em pouco esse nosso aluno, que tem grandes possibilidades de recursos humanos, como eu falei em aulas anteriores, grande parcela da população está na terceira idade, e muitos deles, devido às sequelas que o tempo foi desgastando, vão ter algum tipo de comprometimento, seja motor, intelectual, visual, auditivo ou até mesmo múltiplo. Então a gente vai hoje conhecer um pouquinho desse trabalho. Eu vou compartilhar uma tela para vocês verem. Assim que a Juliana adentrar aí a sala, mais uma vez eu peço que os amigos e amigas abram a câmera para ela se sentir mais confortável, como maneira de incluí-la com a nossa turma. E ela vai dar alguns pareceres dela como coordenadora pedagógica que ela é, dos benefícios que ela detectou na prática do exercício físico com essa clientela específica, correto? E aí, ao longo da apresentação dela também, eu peço que vocês realizem intervenções, perguntem, para a gente poder ter um diálogo bem interessante nesse momento, tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Só um minutinho. Vamos lá. Muito bem. Vocês estão vendo aí já o vídeo? Está todo mundo vendo direitinho já? Positivo? Então, vocês percebem que tem vários tipos de atividades, entre elas de caráter cultural, educacional e esportivo. Maioria idosos, alguns adultos, que são atendidos. Fica uma lacuna na sociedade, porque criança e adolescente ainda tem a reposição do CMDCA, recebem também o Fundesb, né, do ensino básico, e os idosos aí, infelizmente, não têm essa parcela de contribuição do governo. Então, eles ficam um pouco à margem. Percebe que o espaço não é o espaço tão apropriado para a prática do exercício físico, se faz necessário adaptar, mas é um trabalho muito gratificante, que a gente vai enxergando várias respostas, muitos desses idosos esquecidos em casa, trancafiados em casa
durante 50, 60, até 70 anos dentro de casa. E uma instituição como essa oferece algumas ferramentas para eles se sociabilizarem. A Juliana vai entrar agora, peço que vocês abram a câmera, quem puder. Então, a gente já está, né, observando aí, durante o vídeo, todo esse trabalho que é feito pela base. E é um centro de convivência, onde esses idosos e adultos desenvolvem diversas tarefas psicomotoras e criam, né, de uma forma inclusiva, oportunidade de compreender como funciona a sociedade, que até então eles não tiveram essa oportunidade aí. Aí são algumas atividades externas, quando a gente leva eles para algumas apresentações, alguns eventos, né, passeios educativos, entre outros. Aí algum carnaval, festa do Havaí, entre outras atividades. Há uma conversa muito interessante com as famílias também, para que as famílias compreendam esse processo. Então, é mais ou menos isso aí. Eu vou mostrar alguns outros vídeos durante o nosso bate-papo. Esse foi só apenas para deixar um gostinho e quero mais. Estou vendo a maioria da turma aí já tendo a humildade de abrir a câmera para recepcionar a nossa querida professora Juliana, nossa convidada da noite de hoje. Muito obrigado, viu, Caio, Luiz, Ana Isabel, Douglas e Alex, Luísa, Natália, Fabrício, que mesmo trabalhando, mesmo aí na atividade, está com a câmera aberta. Que os outros sigam seus exemplos, muito obrigado. Ju, fiz uma introdução enquanto você fazia o Felipe Naná um pouquinho. Como eu falei para os amigos aqui, é muito importante que você está, né, dispondo do teu tempo de mãe, de coordenadora da base para nós, então a gente já agradece desde já. E como simples gesto de humildade, a maioria da turma está abrindo a câmera aí para você conhecê-los. E eu abordei, né, que a gente tem um objetivo de, né, possibilitar para esses nossos assistidos o desenvolvimento não só da formação corporal, que eu acho que é uma base para a estrutura, né, tanto cognitiva quanto de caráter, mas o desenvolvimento psicológico, social deles e de seus familiares. Isso você vem fazendo com muita propriedade, porque é uma coordenadora muito ativa, que participa das aulas, faz os atendimentos também junto com os docentes. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse grande projeto que é a base. Então, nesse componente curricular, é muito importante que esses nossos futuros educadores compreendam a importância da educação física para esses idosos, inclusive aqueles que têm deficiência. Então, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Fique à vontade em tecer os comentários. Boa noite. Eu que agradeço, mestre Márcio, né, a oportunidade de estar aqui conversando com todos esses professores que vão aí revolucionar a vida de outros alunos, vão transformar, que vão estar com o poder nas mãos, né, que a gente fala, como o mestre Márcio fala, que é mais que uma profissão, uma missão, né, e é por aí mesmo. Acho que todo mundo que está aqui ama o que faz, né, tá por opção, né, escolheu isso para si e com certeza com amor vai transformar a vida de muita gente por aí. Não só idoso, não só pessoa com deficiência, mas os jovens, que a gente encontra muitos jovens hoje em dia, né, com um comportamento meio confuso, problemas familiares e umas questões aí que os professores aí vão ter a missão de resgatar essas pessoas, né? Boa noite para todos. Eu que agradeço estar aqui com vocês hoje. Eu não sei o que você já falou, Márcio, eu não queria ficar repetindo, né? Só vai ficar chato. Você mostrou o vídeo deles? Então, deixa eu só dar um pause. Você já falou da base, né? Falei superficialmente. Fica à vontade em falar um pouco da história. Tá, vou falar rapidinho, então. A base existe há 25 anos, é uma associação, né, beneficente, que tem um serviço de centro-dia. Então, não é uma escola, né? Então, o tipo de estímulo é um pouquinho diferente, não é uma escola de educação especial,
não que não seja ruim uma escola de educação especial, mas a gente acredita que para essa faixa etária não seja a prioridade, né? Que eles precisem mais trazer um pouquinho da sociedade a gente leva um pouquinho para dentro da instituição, porque eles não viveram isso durante a vida toda. Só um minutinho. Ô, Jorge, fecha aqui a porta para mim, por favor. A minha cachorra abriu a porta. E aí eu não quero que eles fiquem vindo aqui, né? Que o Jorge está aí. Então, e aí o que acontece? A gente tenta dar um estímulo. Pode fechar, amor. Um estímulo biopsicossocial para esses assistidos. Como vocês podem ver aí nas imagens, eles já têm uma idade um pouquinho mais avançada, né? Então, a gente atende até 70 e poucos anos, e a maioria dessa geração não teve oportunidade durante a vida. Então, eles não tiveram, não passaram por essa geração que a gente vê hoje em dia, que vai para a escola, que tem inclusão, que chega a trabalhar. Então, a gente tem alguns casos bem sérios de alguns atendidos que pela primeira vez foram para uma instituição, no caso a base, com 50 anos, 60, 70, a gente tem uns casos bem assim, que a gente fica surpreso hoje em dia, né? A gente ainda se surpreende com isso, como o Manuel, né? Vou contar um pouquinho do Manuel para vocês. O Manuel, ele e a mãe, né, moram aqui no Brasil, mas eles não são brasileiros, então a mãe, quando ele chegou com ele aqui no Brasil, ela tentou levar ele para uma instituição. Só que aconteceu alguma coisa na época, ele tem 72 anos, aconteceu alguma coisa na época que ele era pequenininho, que ela não se sentiu segura em continuar levando ele para essa instituição. Então, ele ficou dentro de casa. Aí tem uns 2, 3 anos, uma vizinha foi socorrer a mãe dele, com 90 e poucos anos, e encontrou o Nelson lá. Ela nem sabia que ele existia, né? E aí ela perguntou para um para o outro, a gente tem uma relação legal com outras instituições, então a gente acaba tendo contato e elas indicam casos assim para a gente, né? E aí a gente teve que fazer um trabalho com ele do zero, né? E eu contei aí com a parceria com o mestre Márcio, porque era um caso bem difícil, ele não conseguia ouvir nenhum tipo de barulho, não conseguia ver movimento perto dele, ele ficava muito nervoso, dava um pouco de pânico, ele chegava até tentar arrancar o cabelo, sabe? De nervoso, de escutar barulho, gente falando, então a gente teve um trabalho do zero com ele. O que a gente teve que fazer? O Nelson, né? O Nelson. Eu falei quem, né, Márcio? Manuel. Oh, desculpa, o Nelson, desculpa. É que o Manuel também é um caso para ser contado, né? E aí, é que eu vejo a foto, né? Vai na minha mente, que a gente tá com saudade, né? Tá sem ver eles na pandemia, vai passando o filminho aqui. Então, e aí, o Nelson, a gente acabou conversando com o Márcio e ele falou, olha, sempre dando dica, né? E falou pra gente, tenta descobrir uma coisa que ele goste e vamos entrar no mundo dele. Aí a gente descobriu que ele gostava de Roberto Carlos. A gente começou a falar muito de Roberto Carlos com ele foi se acalmando. Aí a gente conseguiu um DVD do Roberto Carlos, colocamos só ele dentro de uma sala, dentro da instituição. Os outros a gente começou a fazer o atendimento do lado de fora, que era a casa antiga, né? Era toda coberta. A gente mudou agora na pandemia para uma outra casa. E aí, ele ficava segurando o DVD e começou a se acalmar. E a gente punha a música para ele baixinho na televisão e gradativamente ele foi se soltando. Quando o Márcio foi fazer uma atividade lá na base de capoeira, ele não queria participar de jeito nenhum, né, Márcio? Ele ficou de cabeça baixada o tempo todo e não queria fazer e choramingando e tal, e porque a minha mãe, não sei o que, minha mãe não tá boa. Aí o Márcio teve aí o start de começar a tocar no berimbau e cantar Como é Grande Meu Amor por Você. Na hora, ele levantou a cabeça, olhou para ele, capoeira com o Roberto Carlos, né? Aí começou a participar, gingou, bateu palma, então quer dizer... se a gente não tiver, por que eu contei isso, né? Se a gente não tiver um olhar individualizado, né, não só para pessoa com deficiência, com qualquer aluno, às vezes que está dando um problema e que às vezes as pessoas só rotulam, não conseguem, não tá afim, não faz nada, não sei o quê, caso perdido. Que a gente escuta às vezes muito isso em escola, né? Infelizmente a gente acaba escutando isso. E aí
se a gente não entrar no mundo do aluno, do atendido, a gente não consegue, às vezes, esse retorno que a gente tem, né? Quando o Márcio fala assim, a Juliana, ela tá junto com os alunos, tá junto com os atendidos, é porque se a gente não tiver olho no olho, sentar do lado, conversar, escutar, a gente não consegue esse retorno. A evolução deles é muito rápida, né? E as pessoas falam, puxa vida, mas como que ele mudou tão rápido? Mas é porque tem que ter paciência, tem que sentar do lado, tem que conversar, não dá para ser coordenadora que fica na sala, né, que não sabe o que está rolando. Eu faço a adaptação deles por isso. Não, a nossa equipe, graças a Deus, é maravilhosa, mas por que eu tento ficar junto durante a adaptação, o período de adaptação? Para poder pegar esses detalhes e passar para a equipe, entendeu? Senão a gente não consegue. Às vezes a gente pega um laudo e no laudo só vem falando o que ele não consegue fazer, né? Fala tudo que não consegue. Então, e às vezes não é que não consegue, às vezes um ambiente que não proporciona dele falar o que ele está sentindo, o que ele gosta de fazer, né? Logo no começo da instituição, logo que a gente conheceu o projeto do Márcio, faz uns 22 anos, eu trabalhava numa escola de educação infantil e o Márcio, ele dava aula de capoeira nessa escola. E aí o Márcio levou os alunos dele com deficiência, né, para as crianças terem contato. E aí, quando eu vi, eu falei, nossa, não acredito, que projeto maravilhoso, porque eu tenho uma irmã com deficiência, né, ela tem paralisia cerebral leve. A minha mãe, eu era voluntária na base, a minha mãe era voluntária também, e aí eu comentei com ela, falei assim, nossa, o mestre Márcio levou um projeto show de bola, tem tudo a ver com a base. Minha mãe comentou com a presidente que era na época, e ela falou, nossa, o Márcio, eu conheço ele é professor de capoeira do meu filho, que também tem deficiência. Aí deu tudo certo, né? Aí a gente começou a trabalhar junto, e foi aí que a gente começou a ter retorno deles, porque assim, a instituição, apesar de são várias deficiências, né? A gente tem autismo leve, paralisia cerebral, síndrome de Down, a gente tem várias deficiências. Alguns têm a parte motora comprometida, outros têm só a parte cognitiva. Você olhando, você não percebe que a pessoa tem algum tipo de deficiência, só depois que você conversa. Então, assim, são várias deficiências em vários níveis, né? A única coisa que a gente... Olha o Nelson. Aí, durante a pandemia, a gente fez um atendimento individual para os que estavam mais, assim, necessitados, que não estavam suportando isolamento, nossa voluntária Noêmia. Então, ele e o Roberto Carlos, né? A gente estava em crise, na verdade. A gente teve que mais uma vez aí resgatar ele, tudo que ele gosta, o que ele se acalma. E aí o que acontece? O que era uma característica geral que a gente conversava era a apatia. Então eles eram muito apáticos, mas assim, ao extremo, né? Ao ponto assim, da gente estar fazendo uma atividade com batata quente, eu sempre cito esse exemplo porque ele é o mais básico do básico, né? E a gente não usava nem bola, a gente usava bexiga, por conta de não correr o risco da bola rolar e ninguém ir buscar, né? Então, assim, eles recebiam a bola e não passava para o amigo do lado. E a gente vai e passa a bola, olha, a música vai parar, você vai perder, vai parar a bola na sua mão, tal, e eles não tinham essa iniciativa, né? Eles não davam esse feedback. E vocês, melhor do que ninguém, vocês sabem que é muito difícil você estar fazendo uma atividade com alguém que você começa e para na pessoa. A pessoa, ela não continua, né? Então, assim, a gente fica, muitas vezes, sem saber o que fazer. Com essas atividades, com a capoeira, com o ritmo, música, lateralidade, eles começaram a ficar mais rápidos de raciocínio, mais rápidos no feedback das atividades, e isso acabou refletindo nas outras oficinas, né? Porque a gente tem várias oficinas, coral, por exemplo. Eles ficavam sentados, parados, e a professora tocando teclado e cantando sozinha. E aí a gente começou a perceber que eles já batiam palma, alguns levantavam para dançar, mesmo sendo oficina de coral, a gente, né, logicamente libera, não é uma coisa engessada. E aí o que acontece? A gente conversando, a gente falou assim, nossa, engraçado que a gente acha que nem uma criança, né, que eles passaram por esse tipo de estímulo. Quando a criança brinca, quando é pequena, a gente acha que eles também passaram por isso. E a gente começou a perceber que não. Então, que a gente tinha que resgatar essa lacuna que ficou lá atrás da infância. Aí começamos a colocar a educação física adaptada.
Começamos com uma aula por semana de capoeira e uma de educação física. Aí, quando a gente percebeu esse retorno nas outras oficinas, a gente passou para 3 aulas de cada durante a semana, né? Por exemplo, eles têm o horário que eles fazem ludoterapia. Então, a gente tem uma prateleira cheia de jogos. E nessa época, eles não tinham autonomia nem para escolher o jogo que eles queriam jogar. Então, a gente tinha que falar tudo, escolher por eles o tempo todo, porque é a criação que eles receberam, né? Agora é hora de comer, agora é hora de dormir, agora é hora de beber água. Se a pessoa não fala, eles não vão levantar e falar, tô com sede, né? E aí, a gente começou a perceber que eles já começavam a montar equipes de jogos, dominó, que eles adoram dominó. Não, eu vou jogar com você, depois quem ganhar vai jogar com fulano, porque tudo isso começou a partir da onde? Da educação física, das dinâmicas, né? Eles acabavam jogando em equipes, e aí eles começaram a ter isso, de se ajudar para ganhar. Aí eles perceberam que eles tinham isso de ganhar, começaram a torcer. Então, assim, uma pessoa que pegava a bola e não passava adiante, de repente está torcendo porque a sua equipe ganhou. Olha, o José Carlos também. E aí, o que acontece? Eles passaram a escolher os jogos. Nas aulas de coral, eles começaram a pedir para tocar alguns instrumentos. A gente tem instrumentos espalhados pela base, né? Tem baú de instrumento pendurado na parede. Eles começaram a pedir para acompanhar. Chocalho, triângulo. Todo esse retorno passou a existir. Esse é o Manuel, que eu troquei o nome naquela hora. Passou a existir depois das atividades físicas, né? Aí a gente passou de 2 pontos extremos. Primeiro, eles estavam na apatia total, aí eles se descobriram, a Sônia, ela tem baixa visão, além da deficiência intelectual. Aí eles passaram, como a gente acaba resgatando o indivíduo mesmo, né? É um resgate mesmo, você resgata a autoestima, a questão da autonomia, deles se verem, né? A gente tem espelho na base para eles conseguirem se enxergar, literalmente, porque a gente começou a tirar foto deles fazendo atividade, eles pediam muito para ver. Ai, deixa eu ver como que eu tô fazendo essa atividade. Você tirou a minha foto, você vai mandar para minha irmã? E aí, eles passaram da apatia total eles passaram a reivindicar os seus direitos, né? Começaram a mandar nos amigos. Sabe quando você não consegue dosar? Porque se descobre que tem voz, descobre que tem direito, descobre que existe, né? Eu existo. Então, eu tenho vontade de fazer alguma coisa. A Rosana, ela não consegue se equilibrar em pé. Então, ela faz atividade sentada. Aí, agora, antes da pandemia, ela já estava ficando em pé, com uma cadeira atrás dela, caso ela se desequilibrasse, ela sentava. Ela já nem queria mais que a gente segurasse ela, né, que a gente ficava segurando do lado. Então, esse é o Wagner, esse que está de costas. Ele tem um lado praticamente todo paralisado, né? Então, ele também faz sentado. E aí, o que acontece? A gente ficou pensando o que fazer, o que a gente vai fazer, e agora? Aí a gente descobriu, através das atividades cooperativas, a gente criou duplas de apoio. Olha lá o Wagner sentadinho. Então, quer dizer, cada um com a sua deficiência, todo mundo vai participar, né? E aí, a gente criou duplas de apoio. Então, essas pessoas que eles indo lá acho que foi para o Santa esse dia, se eu não me engano. E aí, o que acontece? A gente criou duplas de apoio. A base é uma instituição que não tem nenhuma subvenção, nenhum convênio. Então, o nosso espaço, ele é limitadíssimo, né? Então, a gente não pode ter uma casa muito grande. Então, o nosso espaço, ele é utilizado em diversas oficinas, o mesmo espaço. Então, eles fizeram pesquisa naquela sala, estudaram, participaram, escreveram, quem não escreve desenhou, aí depois tem coral. Então, recolhe, não é carteira de escola, né? É aquelas mesas de plástico, que é levinha, branca, e as cadeiras. Aí a gente colocou as pessoas que vão ajudar a fazer o quê? Então, a gente tem os meninos mais fortes e tal, aí eles empilham as mesas. O outro já é responsável de pegar o teclado com o pé e a caixa de som e o microfone. Então, cada um já tem a sua função. Como a gente segue uma rotina rígida,
né? Apesar deles terem autonomia de escolher o que vão fazer dentro da rotina, a nossa rotina é rígida. Então, eles sabem que eles têm que fazer alguma coisa naquele horário. Aí, hoje eu não estou bem, eu não vou fazer determinada atividade, mas eu vou para informática. Então, mas a rotina, eles conhecem os horários. Então, quando a pessoa chega lá que não conhece a instituição, quando acaba uma oficina, as pessoas percebem eles já se movimentando já para organizar para a próxima. Né? Isso chama atenção, porque são pessoas com deficiência, são pessoas com uma idade mais elevada, mas eles estão ali, ativos, e sabem o que vai acontecer depois, né? Isso traz uma segurança, uma organização interior que facilita tudo acontecer. Então, por exemplo, o Wagner, ele tem essa questão de ele precisa segurar no braço de alguém para se deslocar. Então, a gente tinha um rapaz que ele só dormia. Ele já chegava, já deitava com a cabeça na cadeira e já dormia o dia todo, não queria papo com ninguém, falava, me deixa em paz e tal. Com o decorrer das atividades, principalmente capoeira, porque ele gosta do ritmo, ele gosta de forró, ele gosta desse tipo de música, ele começou a participar. Então, ele é o responsável por ajudar o Wagner, que precisa desse tipo de ajuda. Então, o Wagner, logicamente, ele demora um pouquinho para levantar. Então, quando ele está levantando, se outra pessoa for ao encontro dele para ajudar, esse rapaz já fala assim, não, é minha função ajudar o Wagner. Então, não é para você tirar minha função. Então, eles levam à risca, né? Cada um com a sua dupla de apoio. A gente tem uma menina que está na cadeira de roda. Antigamente, ela ainda andava de andador, mas agora, por conta da idade, ela está na cadeira de roda o tempo todo. Então, as mochilas ficam do lado de fora para não ocupar espaço, na parte coberta, na entrada da sala. Então, tem uma menina que ela é responsável por trocar o material, trazer a mochila, a menina pega o que ela precisa pegar e volta para o lugar que está pendurada a mochila. Então, com tudo isso, cada um com a sua função, virou dinâmico o negócio, sabe? E isso, lembra como eu falei, que eles nem passavam a bola adiante, né? A gente conseguiu isso através das atividades físicas, educação física adaptada e capoeira. Márcio, eu esqueci de falar alguma coisa. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, que eu disparo, né? É um projeto totalmente diferenciado, né, pessoal? Que cuidar de uma população com essas duas sequelas marginalizadas da sociedade, que é a terceira idade e a deficiência. Então, é para a gente realmente tirar o chapéu, né? Para a Juliana, para a família e para todos aqueles que colaboram. Mas aí eu queria saber, mandei aqui no chat para o pessoal, de repente, quiser participar. Se o pessoal tem alguma dúvida, tem alguma curiosidade do funcionamento da instituição, do desenvolvimento das atividades também motoras. A hora é essa para a gente tirar as dúvidas, porque a escola e o centro de convivências, que tem terceira idade, é um ambiente para a gente trabalhar. É mais uma possibilidade de recursos humanos que o profissional de educação física tem. Se vocês caem lá, é melhor já estarem preparados. Quem sabe? Alguém tem alguma pergunta? Né? E por que a gente atende esse público, né, Márcio? Acho que se alguém quiser falar, pode falar, tá? Então, assim, por que a gente atende esse público? Porque já é uma idade mais avançada, então supõe-se que os pais ou são falecidos ou são idosos que também precisam de muito cuidado, né? Já não estão mais numa vida ativa, são pessoas que também precisam de cuidado dos familiares. Então, o projeto é voltado para esse público, visando acolher a família também, né? Porque, por exemplo, faleceu a mãe da pessoa com deficiência e essa pessoa, ela tem que ir para a casa de alguém da família, ou alguém mais próximo, né? Então, supõe-se que é um irmão, uma irmã, um primo, e muitas vezes essa pessoa, ela já formou uma família, né? Ela já é casada, com um filho, e aí é o caos familiar, na verdade, né? Porque mexe com toda a rotina de todos da casa. Não é todo mundo que tem esse contato com o seu irmão com deficiência o tempo todo. Então, não tem vínculo muitas vezes, né? É difícil, mas é a realidade. Muitas vezes não tem vínculo emocional, familiar. Então, passa a ser uma pessoa estranha com várias manias, porque a mãe da pessoa com deficiência dessa geração super protege. Então, faz tudo que ele quer. Então, aí a base entra
auxiliando também esse familiar, né? Como que a gente faz? Que a pessoa chega lá desesperada. Ai, minha mãe faleceu, a minha irmã tá em casa, eu não sei mais o que fazer, ela tem um monte de mania e tal, tal, tal. Então, a gente acolhe esse responsável que tá desesperado, sem rumo, mostra os caminhos, né? E o fato do atendido ficar na base durante o dia, ter todo esse tipo de estímulo, faz com que ele tenha a sua vida, né? Muitas vezes a pessoa com deficiência ela acaba vivendo a vida do irmão, da irmã, né? O tempo todo ali em cima. Isso foca para quem não está acostumado, né? Para quem não tem convívio, estranha, né? É uma outra criança, né? Que é isso que a gente fala, né, Márcio? Porque eles têm idade cronológica avançada, mas mentalmente eles são crianças adolescentes, com todas as questões de crianças e adolescentes. Então, a gente faz esse acolhimento com a família, mostra que não é só ela, porque a pessoa chega lá pensando assim, só eu no mundo estou passando isso. Então, a gente tem um trabalho com a família, até de proporcionar passeios para lazer mesmo, né? Reunindo a família, mostrar que é possível. Então, vou eu, meu marido, meus filhos, com a irmã da outra menina nova na instituição, com os filhos dela, com o marido dela. As meninas lá com deficiência, os meninos, eles criam vínculo, se tornam amigos, né? Então, isso já vai fazendo com que surja uma independência familiar. Então, esse atendido, ele vai chegar em casa, ele tem coisa para contar, né? Ele chega com todas as novidades, tudo que aconteceu no dia. Se for, então, na faculdade, né, Márcio? Aí é assunto para o mês inteiro, porque eles se sentem vistos, se sentem em sociedade, né? Quando a gente vai na faculdade com eles e todo mundo ajuda, vai uma turma no elevador, a outra volta, eles falam, olha, eles falaram comigo, eles são alunos da faculdade, falaram comigo. Então, assim, a gente vê como eles querem ser aceitos, porque as pessoas, elas olham, elas medem, né? Infelizmente acontece, as pessoas não têm discernimento, né? E quando eles estão nesse ritmo de vida, eles não vão como posso dizer, eles não vão se segurar na rua. Então, eles vão ser o que eles são, que é para ser assim, né? Mas as pessoas esperam o quê? Que eles fiquem caladinhos. Só que eles estão num ritmo de vida normal, como de outras pessoas, qualquer. Então, se eles estão descendo da perua para entrar na faculdade, eles estão dando risada, eles estão tirando sarro um do outro, e chama atenção, porque é uma risada mais alta, né? É um som diferente que faz, então todo mundo olha. Aonde a gente vai, todo mundo olha, porque chama atenção o grupo, né? Só que ao mesmo tempo, quando a pessoa tem bom senso, ela percebe o quê? Nossa, esse grupo tá vivendo normalmente, como outras pessoas qualquer, né? A gente foi uma vez eu não sei se vocês vão lembrar, teve um cinema na praia, que era da Honda, e eles montaram um telão gigantesco na areia, e tal, 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 e a gente conheceu a pessoa que organizou, e eles falaram, não, vocês vão levar os meninos da base. A gente levou, eles deram um show, porque depois tinha DJ, então o povo, assim, parou para assistir, eles dançando, cantando, curtindo a vida. Até o DJ que estava lá me chamou e falou assim, nossa, eu não tô acreditando de ver o que eu tô vendo aqui. Eles estão tendo uma vida que, assim, dá a entender que na instituição vocês prepararam eles para se aceitar dessa forma. Eu falei, com certeza, né? Nós somos todos iguais, todo mundo tem a sua deficiência. Ele fez uma parceria com a gente, ele fazia o Bazar Cafofo, aqui em Santos, o Luiz Fernando, e a gente passou 3 anos levando o artesanato deles para vender no bazar. Então, quer dizer, ele viu, ali ele estava como DJ, ele viu o grupo, se surpreendeu de ver como eles estavam interagindo, brincando, dando risada. Então, tinha moto, tinha triciclo, tudo da Honda, e eles subiam e mandavam tirar foto, e falava, põe no Facebook. Então, todo mundo fala, eles são de filme, porque tem uma vida normal, né? E é isso que vale. Até quando as pessoas me perguntam, poxa, Juliana, por que vocês usam o mesmo uniforme? Todo mundo usa o mesmo uniforme. Porque nas instituições a gente vê o uniforme dos funcionários, do professor, e aqui é todo mundo igual. Eu falei, porque aqui é uma representação da sociedade, né? A gente tenta trazer para dentro da instituição um pouquinho da sociedade. Quando você está na rua, você não leva um crachá dizendo, sou hiperativo, sou ansioso, sou diabético, né? A gente não se rotula. Por que ali, que não é uma escola, tem que ter esse rótulo, né? Então, ali tá todo mundo igual.
Eu tô com a minha ansiedade, o outro tá com a deficiência física, e assim nós vamos, né? Todo mundo junto e tentando superar aí as diferenças. É mais ou menos isso, gente. Aí não sei se vocês querem saber mais. Então, gente, pra vocês entenderem, vários desses nossos assistidos ficaram muito tempo presos em casa, não tiveram acesso à sociedade, a estímulos psicomotores. E é muito legal cada caso que a Juliana contou. E, meu, a gente tem cada situação. Eu vou pedir para ela contar rapidamente um dos casos que é mais assim interessante para a gente compreender a importância da educação física, que é o caso da Adriana. A Adriana ainda não é idosa, é adulta, mas vai chegar lá e como que a gente conseguiu transformar a vida dessa aluna. Por favor, Ju, vou compartilhar o vídeo. Então, tá bom. A Adriana, ela tem 40 anos, ela não. A mãe foi levar uma doação para a instituição, porque a gente tem brechó também, né? E aí ela foi levar essa doação para a gente. Quando eles entraram, eu já vi de longe, mas eu não percebi que ela tinha nenhuma deficiência, assim, olhando de longe. Quando ela chegou e a gente começou a conversar, eu percebi que tinha bastante questões, assim, para ser trabalhada, né? Eu já cheguei abraçando, quer dizer, eu já dei uma gafe logo no portão, porque ela não gostava que ninguém chegasse perto dela. Eu já cheguei abraçando, então aí ela foi para trás, falou, não quero que encoste em mim, tal. Eu falei, nossa, me desculpa, eu não sabia que você me chamou a atenção quando você chegou e tal. Aí a mãe começou a desabafar, que ela já não sabia mais o que fazer, que a menina já tinha ido em várias instituições maravilhosas daqui de Santos, que a gente tem muita instituição boa, e ela não tinha ficado em lugar nenhum. Não ia 2 dias, aí dava assim, ela travava total e não queria mais ir, e chorava e tal. Só ficava com a mãe, ela tem 2 irmãos, mora em São Paulo, e só ficava com a mãe o tempo todo, né? E eu fiquei preocupadíssima, porque eu falei assim, meu Deus, o dia que essa mãe não estiver mais aqui, o que vai acontecer com essa menina e os irmãos, né? Os 2 casados, com filho, eu falei, meu Deus, vai ser um caos. Aí eu comecei a conversar com a mãe já desistiu, né? Aí a mãe já nem tentava, já falava, não vai dar certo, ela não vai ficar, e tal. Eu falei, não, vamos tentar mais uma vez. Se não der certo, é mais uma vez que deu errado, não é novidade, já deu errado tantas vezes, então o não, a gente já tem, né? E aí eu comecei a conversar com ela. Aí na tática de Márcio, né, mestre Márcio, eu falei, eu vou ter que descobrir alguma coisa que ela gosta de fazer, não é possível que ela não gosta de nada. Já sei que ela não gosta de abraço e que chegue perto. Aí, conversa vai, conversa vem, ela falou, eu faço aula de música, mas eu faço na minha casa, o meu professor vai lá, porque aí eu fico só eu e ele. Eu não quero outras pessoas perto de mim, sabe? Não tem nada a ver, tal. E aí, eu falei, bom, ela gosta de música. Aí eu falei assim, mas o que ele leva de instrumento, né, pra tua casa? O que vocês cantam? O que vocês tocam? Ela falou, violão, pandeiro, não sei o que. Eu falei, putz, quando ela falou pandeiro, aí eu falei, capoeira. Socorro, capoeira, pelo amor de Deus. Aí eu falei, você sabia que a gente tem aula de capoeira, a gente tem oficina, e amanhã, é amanhã de manhã. Ela, Deus me livre. Imagina, vão lutar comigo, vão encostar em mim, vão me bater, vai ser uma luta. Eu falei, não tem nada disso. Eu comecei a explicar. Eu falei, ninguém vai encostar em você, vai ter música, o professor é show de bola, você vai adorar e tal. Aí fiquei um tempão falando com ela. Falei, você vem, você olha do portão. Se você não gostar, você vai embora, você não precisa nem entrar. Aqui você não vai ser obrigada a fazer nada. Mas eu quero que você conheça. Aí eu fiz, né, combinei com a mãe falou, não, porque eu vou trazer mais uma sacola que tem lá em casa, não sei o que. Aí ela chegou, aí de manhã eu falei pro professor, eu falei, pelo amor de Deus, não me faz nenhuma roda. Se ela chegar aqui e tiver um gingando com o outro, ela vai sumir do mapa. Então, o professor falou, né, de fazer as atividades com a cadeira, fazer os movimentos da capoeira com a cadeira. Então, cada um gingava com a cadeira, fazia cocorinha com a cadeira, para um ficar longe do outro. Aí, ele pegou o instrumento, não sei o que,
até mais que o habitual para chamar atenção. Quando ela entrou, que ela viu, ela, é bem que você falou mesmo, que ninguém ia ficar perto um do outro. Eu falei, não, jamais. De hipótese alguma. Aí ela falou, eu vou participar, mas eu só vou fazer essa aula, eu não venho mais. Eu falei, tudo bem, é só hoje. E a gente começou assim, só hoje. Só essa oficina. Aí ela ia só na oficina de capoeira e ir embora correndo, para não correr o risco de ninguém falar para ela participar de mais nada. Gradativamente a gente foi conseguindo que ela ficasse mais um pouquinho. Aí a mãe fazia artesanato. Eu combinei com a mãe, eu falei, olha, você fala para ela que você vai ficar para finalizar umas peças de artesanato que os meus fazem, que você tá me ajudando. Aí ela foi ficando, a mãe foi ficando e ela foi cada dia ficando. Bom, enfim, hoje em dia a menina agarra, abraça todo mundo e beija. Ela faz capoeira, ela faz dança de salão, dança de dupla, encostado um no outro, faz dança de salão, que a gente colocou dança de salão depois de tudo isso, né? Foi a última oficina de dança, dessas coisas, por conta do início com a capoeira com a educação física. Aí na pandemia a gente deu esses atendimentos individualizados. Ela foi na base, ela colocou aquela capinha de chuva de plástico fininha, colocou aquele capacete do Covid, máscara, para abraçar os amigos. Para abraçar quem estava lá, né? Era eu, mais 2 pessoas e um atendido que eu estava fazendo atendimento individual. Aí ela abraçou todo mundo, porque ela não aguentava de saudade. Tirou a capa, jogou fora. Aí ela falou assim, que foi mais assim comovente pra gente, né? Que ela falou assim, você sabia que eu guardei, ela tinha mais de 20 e poucas bonecas, uma coisa assim, dentro do quarto. Aí ela falou assim, eu guardei as minhas bonecas. Aí eu falei assim, você guardou suas bonecas? Ela falou, porque agora eu não preciso mais conversar com elas. Eu tenho amigos de verdade. Então, quer dizer, nossa, nessa hora, sabe? Que se você ouvir assim, meio sem pensar no que ela tá falando, elas falaram, tudo bem, ela guardou as bonecas, mas aí eu fiquei pensando assim, uma pessoa, ela passou 40 anos, sabe? Não é 40 dias, né? 40 anos falando com as bonecas e fingindo que a boneca respondia para ela porque ela não tinha ninguém para conversar, porque é óbvio, tem coisa que você não quer falar com a sua mãe, né? É assunto de amigo, não é assunto de mãe, né? Então ela falava esses assuntos com a boneca, entendeu? E isso assim pra gente, a gente pensa o seguinte, nossa, é tanto sacrifício, né? Não é fácil. O Márcio acompanha aí o que a gente tem que fazer para manter a instituição. E aí a gente vê uma situação dessa, uma pessoa que estava em solidão, né? E a gente vê o quanto vale a pena. Então, se a gente conseguir, às vezes a pessoa fala, nossa, eu já tinha desistido. Amigas minhas pessoais falam assim, Juliana, já tinha desistido. Aí eu falo assim, sabe o que não dá para desistir? Porque quando você escuta uma coisa dessa e você percebe que você mudou a vida de alguém, você cria forças, não tem jeito, dá um ânimo, sabe? De falar, meu, caramba, tanto sacrifício, a gente deixa a casa, deixa tudo para ficar lá até tarde, arrumando as coisas, fazendo, organizando, e a gente vê que vale a pena. E é isso exatamente que eu acredito que aconteça, ou que vai acontecer com vocês, porque quando você vê que você resgatou uma pessoa, né, e a atividade física, o professor de educação física, ele tem uma abertura maior, né, o aluno, ele vai ouvir vocês, muito mais do que um professor de matemática, entendeu? Então, como é um momento mais descontraído, você tá num momento mais descontraído, a pessoa acaba até te contando um problema, uma situação de casa, um conflito pessoal, e aí você consegue reverter aquilo ao seu favor e puxar essa pessoa para você, né? É isso, gente. Eu acho que vocês estão aí com tudo para transformar a vida das pessoas. Eu acredito, porque o Márcio, ele não tem ninguém perto dele que não seja nesse nível. Então, se vocês estão aí com o Márcio, que tem essa missão aí de transformar a vida das pessoas, eu tenho certeza que vocês são do time dele. E é isso, eu desejo muito boa sorte para vocês, agradeço de coração estar aqui hoje contando um pouquinho da instituição. Então, quando você vê uma pessoa com deficiência mais velhinha, um idoso, eles não estão só esperando para morrer, sabe? Que as pessoas falam isso, coitada, você trabalha com idoso com deficiência. Eu falo, gente, eles são muito mais alegres do que eu. Eles dão valor para qualquer conquista. Não é igual a gente reclama de tudo, entendeu? A gente aprende, né, a dar valor às pequenas coisas. Então, é maravilhoso.
E eu tenho certeza que vocês vão arrasar, tá? Obrigada de coração. Maravilha, Ju. Acho que Fernando Pessoa já falava, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. E realmente lá a gente tem cada alma fantástica, cada queridos, a gente está morrendo de saudade deles. E assim, vocês iam ter essa oportunidade se não fosse a pandemia. Porque todo ano eu levo os meus alunos da minha aula lá na instituição à noite, ou a turma da manhã na de manhã. E aí a gente passa horas lá fazendo um grande circuito, no final a gente faz uma balada, eles dançam, se arrumam, a gente dança com eles, e antes a gente faz tipo um circuit training. Por exemplo, ia montar umas duplas de vocês aí, sei lá, Amanda e o Caio iam dar alguns educativos do surf, 5 minutos, para um grupo de 4, 5 deles. Enquanto isso, o Alex e o Douglas estão lá com um funcional de modalidades coletivas. Ao mesmo tempo, depois tem as meninas com a dança, outros com artes marciais. Aí a gente ia rodando, sabe? Um circuitão e no final terminava com uma balada. Mas, infelizmente, esse semestre não vai ser possível, né, devido à pandemia, devido também à questão deles serem grupo de risco, né? Então, infelizmente, vai ficar por vídeo, mas fica aí a promessa de vocês, da gente tentar fazer algo, mesmo que seja online com eles. Vamos ver se a gente consegue juntar pelo menos uma meia dúzia aí e fazer uma aula ao vivo, remota, que seja, entendeu? Vamos ver se a gente consegue fazer alguma atividade assim. Vou conversar com a Ju, para nesse próximo mês aí de maio, a gente ver se eles têm um acesso mais fácil e a gente tenta colocar eles numa aula dessas aí para eles fazerem. A Nandinha daria para fazer, porque a irmã da Ju poderia estar aí com ela, e a gente tenta arrumar mais alguns. Quem sabe vocês vão tentar dar uma aula para idosos ao vivo e a cores para a galera da base. Vamos tentar organizar essa questão, que vai me ajudar também com a atividade 3 que eu penso em passar para vocês. Beleza? Queria agora chamar alguém da classe, como de praxe, eu sempre faço isso, né? Porque eles vão ser futuros educadores, eles precisam ter essa organização de, né, ter a gratidão nos aproxima de Deus, e ter essa fala, né, na frente de todos, representando a turma. Então, gostaria que, né, se alguém puder representar a turma, uma das meninas ou um dos meninos, eu acho que se faz necessário num momento tão legal, porque é importante eu, e principalmente a Ju, que está conhecendo vocês hoje, saber de um feedback, né, do que vocês acharam desse momento que a gente, essa 1 hora que a gente passou juntos aí. Então, quem se habilita, por gentileza? Professor, posso fazer só uma pergunta antes? Oi. Ju, a base ela está fechada desde o início da pandemia, por eles serem grupo de risco? Então, a gente fechou o ano passado, porque foi uma norma, né? Então todo mundo tinha que fechar. Então a gente foi até dia 20 de março de 2020. Aí abril a gente ficou fechado completamente. Maio eu comecei a fazer atividades com eles por WhatsApp, porque eles têm muita dificuldade em usar as redes sociais sozinhos, né? Eles não têm celular deles, a grande maioria. A gente tem mais 5 só que tem celular com WhatsApp, o resto é da família. Aí eu tive um probleminha assim, porque tinha familiar trabalhando e eu chamando para fazer atividade. Aí eu comecei a gravar vídeo e mandar no WhatsApp deles para eles conseguirem fazer com os seus familiares que têm deficiência a hora que eles conseguissem. Aí eu fui falando, olha, tira a foto, manda para mim. Em maio, eu comecei a pedir para eles que quebrarem essa questão de falar com a câmera e tal, e fui dando temas para eles falarem e gravarem. Então, eu falava assim, manda um recado para um amigo. Então, muitos falam assim, um beijo, saudade, só, né? Mas que para eles era uma forma de quebrar esse gelo e eles estarem se vendo, né? Depois disso, eu comecei a dar atendimento por vídeo, pelo WhatsApp, atendimento por vídeo, porque eles têm essa necessidade. Como a gente conversa muito, então, assim, eu ficava o dia todo respondendo áudio. Então, era assim, 20 áudios da mesma pessoa.
Aí eu acabava, ia para outra pessoa, então aquilo não tinha fim. Então eu marquei um horário. Vem cá, vem. Ela tá falando que a Nanda tá falando que tá com roupa feia. Que tem, todo mundo amigo. Eu tô de base hoje. Ela vem. Que ela ama o Mestre Márcio. Manda um beijo, aqui tá todo mundo. Vai chorar, já até sei. Chora, chora, chora. Linda, ajuda. Manda beijo pra todo Lindinha. mundo. Um gênio, só eu sei, viu? Ah, eu conheço essa fera. Terrível, meu Deus. Tem horas que eu quero morrer das coisas que ela fala. Manda um beijo pra todo mundo? Então, se eu falo que eu tô falando com o Mestre Márcio, ela fala, nem me chamou. Então, aí o que acontece? Eu marquei um horário com cada uma delas, e faço chamada de vídeo, para já focar o assunto em tudo que quer falar naquele horário, né? Porque eu ficava das 8 às 11 da noite só respondendo o WhatsApp, entendeu? E aí eu tô mandando atividade para cada uma direcionado, porque eu tentei fazer nesse vídeo no canal do YouTube, que é um canal super simples, né, gravado assim, do jeito que sai, que é para todo mundo não ter, para todo mundo ter coragem de fazer, que se for uma coisa super elaborada e editada, ninguém vai querer. Então, é bem caseiro mesmo. E aí eu mando atividade direcionada para eles. Lá eu coloquei são 5 atividades diárias, muito, muito por cima, para cada um adaptar do seu jeito, porque é complicado, porque são pessoas muito diferentes uma das outras. E a distância é muito difícil, né? Mas a gente não perde o vínculo. A Nanda, ela gosta muito de falar, a Fernanda a gente chama de Nanda. Então, a Nanda, ela tem essa questão ela não tem vergonha, ela fala, ela grava, ela dança e tal. Então, eu mando os vídeos dela para os amigos. Aí eles vão se soltando, eu falo, olha, a Nanda gravou, agora grava do seu jeito, é do jeito que ela quis fazer, ela fez, então agora você faz. E eles vão mandando para mim e eu vou postando, entendeu? E a gente tá, então, aí depois disso, quando foi? Então, foi maio, aí junho, a gente teve uns 5 casos de surto em casa. 2 foram internados, infelizmente, porque acabaram agredindo o familiar, né, entrou em surto porque queria sair para a base de qualquer jeito, no auge da pandemia. E a prima falava que não podia, e ele foi para cima e tal, aí entrou com o psiquiatra internou. Quando foi o caso do Nelson, que é aquela foto que vocês viram, que ele tá com a revista do Roberto Carlos, a tutora dele é a vizinha. Ela me ligou e falou, Juliana, a gente não sabe mais o que fazer e tal. Eu falei, bom, eu vou abrir a base. Seja o que Deus quiser. Se alguém vê denunciar, denuncie, faz o que quiser. Abri a base e fiquei atendendo ele todos os dias, até ele sair da crise. Aí eu fiquei com medo de alguém denunciar, porque não podia atender, mas eu estava atendendo só ele. Aí montei um projetinho de atendimento individual e comecei a atender com hora marcada todo mundo, entendeu? Aí a gente tá assim, agora que a lockdown parou, e sem contar que durante o lockdown aconteceram umas coisas pessoais, né, Márcio? Meu pai faleceu, teve um AVC, ficou 16 dias na Santa Casa. A minha irmã mais velha e meu marido um dormia com meu pai e a outra passava o dia. Eles pegaram Covid. Então, eu tenho 2 filhos pequenos, a Ananda e a minha mãe, que é idosa. Eles se isolaram e eu fiquei cuidando dos 2. O que aconteceu? Eu peguei. Então, eu tive alta semana passada, não fui internada, mas tive alta do tratamento, porque eu estava mal mesmo. Ainda estou bastante inchada, né? Alergia que fica, inflamação nos olhos e tudo.